Por exemplo, eu já vou fazer queixa aqui, a senhora leva lá para... Eu fiz uma indicação para a Secretaria da Cultura, porque tem obras de Cavalcante aqui no centro, em vários prédios, que estão completamente abandonadas, né? Nós recebemos a queixa, eu fiz a indicação, fotografia da obra de Cavalcante com um corrimão aplicado em cima. Então, não tem recurso, não tem recurso. Espera lá. Foi feita uma consulta pública com relação a um edital para distribuir dinheiro, né, oriundo das isenções fiscais. Então, são muitas essas leis de fomento à cultura. Por que, entre os projetos a serem escolhidos, por que não projetos de restauro? Por que não? Então, assim, nós não temos. Aí, abriram a consulta pública, eu fiz as minhas considerações. Dentre as considerações, eu falei, olha, a gente tem que abrir a mente, né? Nós precisamos incluir esse tipo de arte. Pode até ter a questão de que são prédios privados, mas o dono do prédio privado nem sempre tem condições e nem sempre consegue as autorizações necessárias, né? Então, a gente precisa buscar caminhos. Se eu entendi bem o que o colega da Apito falou, ele não está querendo derrubar tombamento, se eu entendi bem. Ele está querendo trazer a tal da economia criativa. Agora, como fazer economia criativa com tudo caindo aos pedaços? E se tem milhões para contratar artista famoso para fazer show, por que a gente não pode pegar um pedacinho desses milhões e contratar artistas, né, que fazem essas recuperações? Eu falo desse jeito, não é que eu estou brava, não. É porque eu sou muito enfática. E eu sinto essa falta. Né? Aí, inclusive, estamos trabalhando num PDL para derrubar parte do decreto do prefeito que dá suporte para esses editais. Que eu considero um decreto ruim. Eu sei que tem o decreto que dá suporte para os editais. A gente está trabalhando num PDL para derrubar partes. Inclusive, um inciso inconstitucional que veda projetos que tenham qualquer viés religioso. Como assim? Como assim? Quer falar alguma coisa sobre isso, doutora? Sim, a gente tem alguns painéis artísticos na cidade, alguns são públicos, em prédios públicos, outros privados. Eu acredito que a gente precisa construir uma política forte de restauro do patrimônio histórico. Não existe esse recurso. Esse recurso nós não temos, pelo menos nos órgãos de patrimônio. Restauro demanda muito recurso e realmente uma especialização técnica. Então, não existe, que eu saiba, uma política pública forte e, digo, normativa. Primeiro porque a contratação é extremamente complexa, por conta de todas as leis que existem no Brasil. Segundo, porque não existe recurso, porque é tudo muito caro. Então, se tem um lugar onde se pode debater essa construção normativa que facilite, que incentive, são os órgãos os poderes legislativos, porque, de fato, o executivo não tem como executar quando não existe a norma. Mas, doutora... Então, por exemplo, essa questão do painel, sendo um imóvel privado, existindo uma legislação de incentivo fiscal, né, em caso da renúncia fiscal, o síndico, enfim, o condomínio pode ingressar com um projeto, apresentar um projeto e tem que captar recurso para fazer o restauro. Isso é o que a lei nos permite fazer. Essa é a questão. A gente não tem como ir num imóvel privado e colocar recurso público. Mas, doutora, será que não está faltando? Não existe a norma que autorize. Essa é a questão. Então, mas esses editais da secretaria, eles são feitos com base num decreto do prefeito. Esse decreto, eu posso pegar um número aqui, que de cabeça eu não sei todos os números, mas esse decreto foi assinado pelo prefeito Ricardo Nunes. No artigo 30, ele condiciona 35% dos recursos para projetos a serem realizados na periferia,
35% dos recursos para projetos propostos na periferia, sem definir o que é periferia, né? Então, sobra muito pouco, por exemplo, para o centro. Tem um inciso vedando qualquer tipo de recurso dessas renúncias, isenções, para fins de obras religiosas. Será que restaurar um painel numa igreja estaria fora? Se a gente for olhar ao pé da letra, estaria fora. Então, o que eu acho que talvez desse nosso encontro pudesse ser uma lição de casa, né, no âmbito federal, para o Executivo Municipal, aqui para a Assembleia, para a Subprefeitura, é avaliar como nós podemos aproveitar a legislação vigente, que, a meu sentir, não poderia vedar a utilização desses recursos nessas atividades que são, para mim, são a arte assim, máxima, né? Como é que a gente pode aproveitar o que tem, entendeu? Eu desconheço, eu nem sei qual é esse decreto. Me desculpa, assim, deixa eu pegar aqui. Tem um programa da prefeitura que recebe os projetos culturais. Então, por exemplo, alguém que infelizmente, quer montar uma peça de teatro, apresenta esse projeto para utilizar esse dinheiro. Por que não contemplar explicitamente um professor de arquitetura, junto com seus alunos, vai fazer uma disciplina na faculdade de restauro de uma obra cultural? Nem vai remunerar, porque as crianças vão ganhar pontos, vão ganhar créditos. Agora, tem o dinheiro dos materiais, né, que são caros. Por que a gente não contempla isso dentro desses editais? São editais referentes à captação de recursos para obras artísticas. Seria uma lei Rouanet do âmbito municipal. São os editais de fomento? É isso? Sim, esses editais, alguns são previstos em lei, né? Que eu saiba que são obrigatórios. Sim, mas assim, eu acho que a gente tem que levantar essa discussão. Não adianta eu fazer isso aqui no Legislativo, fazer um projeto de lei, quando bate no Executivo, aí vai ser vetado, porque não é competência do Legislativo. Porque, infelizmente, e eu não estou falando do caso do prefeito só, o Brasil é um país, e nesse ponto eu sei que nós concordamos, que é municipalista, vírgula, né? Que é federalista, vírgula. Vírgula. Pelo Poder Judiciário brasileiro, pelos executivos brasileiros, vereador, deputado estadual, só pode dar nome de rua. E se? Então, nós precisamos entender essa arte de maneira mais ampla, juntar forças, doutor, entendeu? Porque olha o tanto de dinheiro que a senhora ia conseguir para a gente fazer essas restaurações. Então,